ligue o disjuntor na lateral direita do equipamento. Em seguida, ligue a chave liga-desliga. Observe que a lâmpada se acende. Selecione o modo de trabalho, que pode ser manual ou automático. A diferença entre os dois modos de trabalho está na praticidade e conforto do manuseio do equipamento. No modo manual, é necessário pressionar o botão de acionamento para acionar o disparo. Já no modo automático, basta encostar o acessório na chapa que o disparo é acionado sozinho. Conecte o cabo negativo do equipamento próximo do local a ser reparado e sempre na mesma peça. Não é aconselhável, por exemplo, colocar o negativo no paralama se o reparo é no capô. Atenção! Durante o disparo, não desencoste o acessório da chapa. Caso isso ocorra, causará mau contato entre a chapa e o acessório utilizado, danificando a chapa, podendo até mesmo furá-la. Quando houver sujeira na ponta do acessório, utilize uma lima para limpá-la. Desta forma, haverá um contato melhor entre o acessório utilizado e a chapa a ser trabalhada. Iremos utilizar o modo manual em nosso vídeo explicativo. Todas as funções do equipamento possuem a regulagem fina de tempo, exceto o carvão grafitado. Assim que teclar a função desejada, você pode aumentar ou diminuir o tempo de acordo com a sua necessidade. O equipamento possui as seguintes funções. Marretinha. Esta função é para desamassamento, repuxo fino, geralmente de tamanhos pequenos. Aperte o botão com a indicação Marretinha. Encaixe a marretinha no orifício do bloqueador na ponta do cabo positivo. Trave a borboleta. A borboleta é do tipo aperto rápido, para direita ou esquerda, não é rosqueada. Encoste a ponteira na marretinha, onde será executado o trabalho. Aperte o botão de acionamento na parte superior do cabo positivo. O disparo elétrico será efetuado em curtíssimo tempo e automaticamente o equipamento desligará. Segure na manopla da marretinha e deslize o peso por sua haste contra o cabo positivo. A dosagem da força a ser aplicada no repuxamento é de autonomia do operador. Para retirar o ponto de solda feito na ponteira, basta girar a marretinha para a esquerda e direita e a mesma se soltará. Repita a operação quantas vezes necessárias, respeitando a temperatura dos cabos, aproximadamente 60 graus Celsius. A Band Equipamentos possui dois tipos de ponteiras, simples, uma ponta, e estrela, 3 pontas. Para trocá-las, basta soltar o parafuso na ponta da marretinha e colocar a ponteira que mais atende ao seu trabalho. Calor. Função que possibilita a contração e aquecimento da chapa em áreas pequenas e também é utilizada para eliminar o ponto residual quando da utilização da marretinha. Aperte o botão com a indicação Calor. Encaixe a ponteira para contração de chapas, calor, no bloqueador e trave a borboleta. Encoste a ponteira onde será executado o trabalho. Aperte o botão de acionamento na parte superior do cabo positivo. Será feito o disparo e automaticamente o equipamento se desliga. Puxe o punho e repita o processo quantas vezes forem necessárias. Observação. Nesta função, o equipamento trabalha com potência na capacidade máxima, estando assim limitado em 20 pontos de calor consecutivos. Caso necessite de um número maior, aguarde até que os cabos se esfriem. Se o trabalho de aquecimento ultrapassar a temperatura limite dos cabos, 90 graus Celsius, estes serão comprometidos com possibilidade de substituição dependendo do caso. A garantia não cobre este tipo de uso ou superaquecimento. Arruela para repuxo. Função que possibilita repuxar amassados de pequenas, médias e grandes proporções. Aperte o botão com a indicação Arruela. Encaixe a ponteira para fixação de arruelas, rebites e ponteiras para vinco no bloqueador e trave a borboleta. Encoste a arruela onde será executado o trabalho. Aperte o botão de acionamento na parte superior do punho de borracha. Será feito o disparo e automaticamente o equipamento se desliga. Puxe o punho. A arruela ficará soldada na chapa. Solde várias arruelas em paralelo e o mais próximo possível.
Encaixe o suporte para várias arruelas e trave-o com a haste. Em seguida, com o auxílio de um marretão, bata o peso contra a chapa para repuxar amassados de pequenas, médias e grandes proporções. Para esse trabalho, também poderá ser utilizada a marretinha com o gancho frontal. Feito isso, retire o marretão ou marretinha e o suporte e gire as arruelas para a esquerda e direita para se soltarem. Ponteira para vinco. Esta função é utilizada quando houver vincos na área a ser desamassada. Aperte o botão com a indicação ponteira para vinco. Encaixe a ponteira para fixação de arruelas, rebites e ponteiras para vinco no bloqueador e trave a borboleta. Encaixe a ponteira para vinco reta ou retorcida na abertura da ponteira para fixação de arruelas, rebites e ponteiras para vinco. Encoste a ponteira para vinco onde será executado o trabalho. Aperte o botão de acionamento na parte superior do punho de borracha. Será feito o disparo e automaticamente o equipamento se desliga. Puxe o punho. A ponteira para vinco ficará soldada na chapa. Solde várias ponteiras em linha reta. Encaixe o suporte para várias arruelas e trave-o com a haste. Em seguida, com o auxílio de um marretão, bata o peso contra a chapa para repuxar amassados de pequenas, médias e grandes proporções. Para este trabalho, também poderá ser utilizada a marretinha com gancho frontal. Feito isso, retire o marretão ou marretinha e o suporte e gire as arruelas para a esquerda e direita para se soltarem. Rebite. Função utilizada para fixação de rebites em tetos, portas, fixação da borracha de acabamento, entre outros. Aperte o botão com a indicação Rebite. Encaixe a ponteira para fixação de arruelas, rebites e ponteiras para vinco no bloqueador e trave a borboleta. Em seguida, encaixe o rebite no furo frontal da ponteira para fixação de arruelas, rebites e ponteiras para vinco. Encoste o rebite onde será executado o trabalho. Aperte o botão de acionamento na parte superior do punho de borracha. Será feito o disparo e automaticamente o equipamento se desliga. Puxe o punho. O rebite ficará soldado na chapa. Repita o processo quantas vezes forem necessárias. Observação: nesta função, o equipamento trabalha com potência na capacidade máxima, estando assim limitado em 20 rebites consecutivos. Caso necessite de um número maior, aguarde até que os cabos se esfriem. Se o trabalho de fixação de rebites ultrapassar a temperatura limite dos cabos, 90 graus Celsius, estes serão comprometidos com possibilidade de substituição, dependendo do caso. A garantia não cobre este tipo de uso ou superaquecimento. Ponto provisório. Função que possibilita pontos de solda provisórios para fixação ou alinhamento de peças. Aperte o botão com a indicação ponto provisório. Encaixe a ponteira para solda em chapas ponto provisório no bloqueador e trave a borboleta. Encoste a ponteira de ponto provisório na peça a ser soldada. Aperte o botão de acionamento na parte superior do punho de borracha. Faça a solda. Solte o botão de acionamento para interromper. Observação: nesta função, o equipamento trabalha continuamente com pontos intermitentes em potência alta, ficando assim limitado em 10 pontos no máximo. Caso necessite de um número maior, aguarde até que os cabos se esfriem. O ponto feito nesta função é provisório, somente para o alinhamento das peças, necessitando da soldagem final com uma solda ponto ou solda MIG. Se o trabalho de solda provisória ultrapassar a temperatura limite dos cabos, 90 graus Celsius, estes serão comprometidos com possibilidade de substituição dependendo do caso. A garantia não cobre este tipo de uso ou superaquecimento. Carvão grafitado. Esta função é para aquecer áreas amplas. Aperte o botão com a indicação Carvão grafitado. Encaixe o carvão grafitado no bloqueador e trave a borboleta. Encoste a ponta do carvão grafitado onde será executado o aquecimento. Aperte o botão de acionamento no punho positivo e inicie o movimento de um caracol circular, iniciando de fora para dentro para concentrar o calor, ou de dentro para fora para expandir o calor.